Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Luiz Antônio, especialista em investimentos e falo aqui no YouTube sobre fundos imobiliários. O vídeo de hoje é muito importante porque eu acho que ele vai ajudar a esclarecer aquele assunto que é tão falado, né? A famosa viver de renda, a independência financeira. Afinal, é possível ou não, começando agora em 2022, dá ainda para viver de renda com fundos imobiliários? Então já curta esse vídeo, porque assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo e o YouTube também passa a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal para acompanhar mais sobre investimentos, sobre fundos imobiliários. Mas, Luiz, é de fato possível viver de renda? Dá para realmente investir em fundos imobiliários, chegar a uma quantidade de renda passiva, né? Rendimentos mensais que eu não preciso mais trabalhar, que eu posso deixar de trabalhar? Sim, é possível sim, eu fiz os cálculos, posso te provar que é possível. Eu sei que parece meio balela, todo mundo fala disso, eles jogam lá números astronômicos e aí para sua realidade pode ser muito distante e você pode levar a pensar que não, realmente não dá, que é mais história para vender curso de investimentos. Não é bem assim. É claro que a gente precisa levar em considerações alguns parâmetros, mas eu vou te provar, eu fiz aqui 3 cálculos fazendo 3 simulações para 3 padrões diferentes e aí você vai chegar lá às suas próprias conclusões. É claro que eu não sei quanto é que você investe por mês, não sei que idade você tem, não sei quanto é que você ganha. Mas se você não estiver próximo aí desses 3 parâmetros que eu trouxe, dessas 3 simulações, eu vou te ensinar mais na frente, no fim do vídeo, a calcular quanto você precisa ter para chegar naquela renda lá mensal que você quer. Então fica comigo até o fim do vídeo. Bom, os fundos imobiliários eles são uma ferramenta, é um produto financeiro focado na geração de caixa e, consequentemente, distribuição de renda, né? Os fundos são obrigados a distribuir quase tudo que eles conseguem lá de lucro, diferentemente das ações. E aí é o produto financeiro que melhor se encaixa para aquela pessoa que quer investir para no longo prazo ou no curto prazo, seja lá onde for, ter rendimentos mensais vindos lá desse rendimento, desse investimento. É um investimento imóvel no fim das contas, porque é um investimento em fundos imobiliários, né? Ou seja, eles investem em imóveis ou dívidas imobiliárias, tudo vai ter um imóvel por trás. O brasileiro gosta muito de imóvel e para mim é um ativo que casa perfeitamente com quem quer ter esse tipo de investimento para aposentadoria. E eu sei, você talvez possa ter passado pela sua cabeça que não vale a pena passar todo esse tempo investindo para no final ter aquele rendimento que você talvez considere pouco. Só que vamos falar um pouquinho do INSS para a gente ter uma noção. Muita gente fala que o INSS seria mais um investimento mais seguro. Claro que o INSS não é investimento, você é obrigado a contribuir, né, se você for CLT, e que ele seria mais seguro porque ele distribui, ele vai pagar lá a aposentadoria todo mês, faça chuva, faça sol. Isso porque dentro da crise lá, os fundos de shopping, né, eles diminuíram a distribuição de rendimentos e teve fundo até que parou de distribuir. E aí choveu lá nos meus comentários gente dizendo que esse negócio de fundo imobiliário não prestava, porque o bom mesmo era o INSS que eu estava pagando lá, independente do que tivesse acontecendo no mundo. Só que nos fundos imobiliários o capital investido é seu. Então você pode, se você lá tiver 50 mil reais, 100 mil reais, você pode ir pegando desses 50 mil reais. Quando você morrer, você vai deixar esse patrimônio para os seus herdeiros. No INSS não, morreu, acabou. Você não pode chegar lá do seu principal, nem tem principal no INSS, né? É um esquema lá de pirâmide que você só tem direito a receber aquilo no mês, mas você não pode acessar um capital que gera aquele rendimento. Vai ter também, claro, o tiozão do imóvel lá que diz que o bom mesmo é comprar imóvel, comprar terreno, comprar um apartamento. Se você acha que o melhor mesmo é se endividar financiando um apartamento aí em 30 anos, sei lá, pagar uma porrada de juros. Claro, se for não estou falando aqui para imóvel próprio, estou falando aqui para imóvel como investimento. E aí você desembolsar uma quantidade muito relevante de dinheiro, né? Porque você não compra nenhum imóvel por menos de 120 mil reais. A depender do lugar, por menos de 200 mil reais. E aí desembolsar essa quantidade de dinheiro para ter um inquilino, uma família, e aí de repente essa família sai, essa família atrasa o pagamento, você tem toda a dor de cabeça de ficar cobrando, de ficar procurando outros inquilinos para colocar lá. Me parece muito melhor investir em fundos imobiliários de ter receita como aluguel também, porque não deixa de ser, e não ter nenhuma dessas dor de cabeça, e conseguir investir com 1.000 reais, com 2, com 500 reais, com 100 reais, já para você investir em fundos imobiliários. Eu não preciso juntar esse capital todinho ou me endividar fazendo um financiamento para realizar a compra de um imóvel lá e só assim passar a receber rendimentos com isso. Sem contar que nos aluguéis, o rendimento do aluguel ele é tributado e no caso dos fundos imobiliários, pelo menos ainda não. Bom, mas vamos deixar de enrolação, vamos lá para os cálculos para te mostrar que realmente dá sim para viver de renda. Quando a gente fala em acúmulo de capital, né, em renda passiva, atrelada a esse capital acumulado, a gente precisa de um fator importantíssimo que é os juros. No meu caso aqui, no nosso caso, a gente sempre fala dos juros compostos. Acho que você deve estar careca de saber o que é. Espero que sim, juros compostos, se não, vamos estudar mais sobre isso. Mas nada mais é do que uma função entre a rentabilidade e o tempo. Então, quanto maior a rentabilidade, quanto maior o tempo, maior vai ser essa curva exponencial de juros compostos. No nosso caso, no caso da simulação, eu usei uma rentabilidade mensal de 0,5 ao mês. Ah, Luiz, eu estou recebendo aqui
só de rendimento 1% ao mês com os fundos imobiliários. Calma, essa taxa que eu estou utilizando aqui é uma taxa real, é uma média, logicamente, de um longo prazo e considerando uma taxa real livre de inflação, para a gente chegar a valores de hoje. Então eu joguei essa taxa mais para baixo para ficar um valor mais realista e também ter uma margem de segurança lá para a gente trabalhar. E no fator tempo, é claro que vai depender da idade com que você começou a investir ou vai começar a investir e da idade que você quer parar de investir e viver dessa renda, desse patrimônio que você acumulou. Eu não sei tudo isso, mas eu considerei 35 anos porque eu acho que é um horizonte de tempo bem realista para você fazer uma acumulação de capital para aposentadoria e também é o tempo de contribuição mínimo lá do próprio INSS. Se você quiser ficar independente em 10 e 20 anos, é outra história, isso não é bem o teu vídeo. Mas vamos lá, peguei 3 padrões para simular, não sei quanto é que você ganha por mês, mas eu peguei um rendimento familiar de 2 salários mínimos, 5 salários mínimos e 10 salários mínimos. Claro que isso tudo foi uma média, mas para essa família que ganha 2 salários mínimos, eu determinei que ela separaria para investir 12,5% da sua renda, então ela iria lá investir R$300 por mês. Durante o tempo de 35 anos, com aquela taxa de 0,5, uma taxa real de 0,5 que a gente falou, ela teria um capital acumulado de R$427 mil. Eu tô olhando aqui para baixo porque, logicamente, eu tô com a minha colinha aqui, eu não decorei tudo isso. E teria uma renda passiva de R$2.137, tudo isso aproximadamente. Perceba que a renda familiar mensal, digamos que isso se mantenha congelado por muito tempo, por todo esse tempo. É claro que isso não deva acontecer, né? Mas para essa família que ganha 2 salários, com a renda mensal de a valores de hoje, R$2.400, no final de 35 anos de trabalho, de acúmulo de capital, ter um capital acumulado de 430 mil e uma renda passiva de aproximadamente 2.200, que está bem próximo lá da própria renda que a família já tinha, isso sim é viver de renda, porque ela vai manter o padrão. É claro que ela pode continuar trabalhando, ela pode ir sacando desse capital investido, mas quando a gente fala em viver de renda, é ter um padrão, é ter rendimentos suficientes que sustentem um padrão. Qual vai ser esse padrão vai depender muito do teu padrão atual durante a tua vida de investimentos e de quanto você ganhou ao longo da vida. Não adianta você querer receber, você passar a vida ganhando R$2.000 e querer ficar independente financeiro, viver de renda com essa renda sendo R$10.000. Isso não existe, não vai existir. Já para a família de 5 salários mínimos, que vai lá dar em torno de R$6.000, eu estou considerando tudo isso líquido, tá? Então R$6.000 já é um rendimento, já é uma grana maior, então eu considerei que por ganhar mais ela consegue investir mais, pelo menos em tese. Apesar de ser um pouquinho mais só, eu considerei que ela vai jogar lá para investimentos 13% da sua renda, o que daria lá R$800 mais ou menos. Com isso, em 35 anos, ela teria acumulado um capital de R$1.140.000 e uma renda passiva de R$5.700. De novo, bem pertinho lá dos R$6.000 que essa família ganhava por mês, considerando isso tudo. Para o caso dos 10 salários mínimos, você acumula, e aí já com 10 salários mínimos eu coloquei 15% focado no aporte, é claro que isso aqui poderia ser bem maior, poderia ser 20, poderia ser 30, bem tranquilo. A depender do padrão de vida que você tenha, né? A gente precisa lembrar que não é só porque nossas receitas estão aumentando que a gente precisa necessariamente aumentar as despesas na mesma proporção. Eu sei que isso é muito tentador, porque afinal o cara rala e trabalha muito e merece um conforto melhor, mas se você tiver o foco suficiente para focar pelo menos um tempo que são os aportes mais relevantes, são os primeiros, se você focar para aumentar a tua capacidade de poupança nesse curto prazo, você vai colher bons frutos lá no longo prazo. E aí essa família que tinha R$12.000 por mês disponíveis para investir, investindo 15% desse valor, R$1.800, ela vai juntar lá um capital acumulado de R$2,5 milhões mais ou menos, aproximadamente, e ter uma renda passiva de R$12.800. Poderia manter no mesmo padrão, poderia optar deixar de trabalhar e viver com esses rendimentos tranquilamente. É assim que você vive de renda. É claro que quando eu falo viver de renda com fundos imobiliários, você precisa ter toda uma carteira bem estruturada, bem montada, estudar os fundos. Não é só chegar lá e jogar R$300, R$800 num único fundo, em poucos fundos, sem saber direito o que é que está fazendo. Com isso eu posso te ajudar, eu sou especialista em investimentos e tenho uma consultoria de investimentos. Se você tiver interesse em fazer essa consultoria comigo, o link vai estar aí na descrição para você ter mais informações e se quiser realizar um agendamento. É importante que nesse processo de acumulação de capital, principalmente para quem está começando, não faça de forma errada, né? Se for errar, que erre muito rápido, mas quanto mais acertadamente a gente começar, menores vão ser as perdas. É claro que esse vídeo não é nenhuma indicação de investimento, até porque eu não falei de nenhum ativo, mas Luiz, eu tenho 20 anos, tenho uma renda de R$10.000 e quero me aposentar daqui a 20 anos, quando eu tiver lá os meus 40 anos, quero viver de renda com os meus 40 anos. Dá para fazer? Dá. Você consegue viver com R$5.000, desses 10 você vive com 5, investe os outros 5 e durante 20 anos você vai acumular um patrimônio de R$2.300.000 e ter uma renda mensal livre de imposto. Todas essas rendas que eu falei são livres de imposto, né? Se a gente for considerar algum imposto que venha a ser adicionado aos fundos imobiliários, essa renda é um pouco menor,
mas você ia ter tranquilo aí uma renda de 11 mil reais. Agora o duro é viver com metade do que você ganha. É um sacrifício, acredito que seja um sacrifício muito grande para você abrir mão, ainda que 20 anos para se aposentar, 40 anos o cara vivendo de renda, pô, muito bom. Mas o vídeo de hoje era para incentivar, mostrar que sim, dá para fazer, mas trazendo a necessidade de ter a consciência de que você consegue viver de renda, se aposentar, mantendo o mesmo padrão que você teve ao longo da vida. É claro que, via de regra, o teu padrão vai evoluindo, consequentemente, teus aportes vão aumentando e você vai chegar lá no capital acumulado, que dê para, se você manter essa proporção dos investimentos ao longo do tempo, você vai ter um capital acumulado que vai manter lá o teu padrão de vida. Luiz, eu estou completamente fora dessa realidade aí que você falou. Como é que eu faço para descobrir quanto é que eu preciso ter investido, né, ter acumulado para ter a renda que eu quero? Não sei qual é a renda que você quer, mas é tranquilo de fazer isso. Você vai pegar uma calculadora, vai pegar a renda que você quer no ano. Por exemplo, digamos lá que eu quero R$1.000 por ano. Então eu vou colocar 12 mil reais, porque é o que equivale a R$1.000 todo mês durante um ano, e vou dividir pela rentabilidade desse meu investimento ao ano também. Importante, se eu estou colocando um ano em cima, eu preciso colocar ano embaixo dessa fração. Digamos que eu estou com um rendimento de 10% ao ano. Só que eu preciso colocar esses 10%, eu preciso dividir ele em forma decimal. Só voltar duas vírgulas e aí eu vou colocar 0,1. Então, dividindo 12 mil por 0,1, equivale a eu preciso ter 200, essa conta tá fácil, né? Eu preciso ter 120 mil reais investidos para ter aí R$1.000 por mês, 12 mil reais por ano. Bem tranquilo. Isso aí você precisa saber qual é a taxa que você vai ter. Se você quiser ter a taxa, você tem a taxa por mês, é só você colocar a renda que você quer em cima por mês. Aí eu divido a renda pela taxa em decimal e acho aí o meu volume, a quantidade de capital que eu preciso ter investido. Gostou desse vídeo? Não deixa de curtir, é muito importante pra gente. Comenta aqui nos comentários foi o que você achou. Se inscreve no canal se você ficou até aqui agora, eu acho que você gostou, então se inscreve para ter mais conteúdo sobre fundos imobiliários e a gente se vê lá no próximo vídeo.